E o Palmeiras então jogou contra o Sampaio Corrêa lá no Castelão e ganhou de 1-0. O Sampaio Corrêa tinha um goleiro folclórico. Era o Sampaio Corrêa, né? Tinha o Juca Baleia. Juca Baleia. Deixa eu só confirmar aqui se não estou falando besteira. Juca Baleia, exatamente. No dia 14 de julho o Palmeiras estreou na Copa do Brasil. E Juca Baleia não é porque ele era magro não, tá? Mas não mesmo. Era Juca Baleia mesmo. Uma figura. E ao mesmo tempo o Palmeiras jogando o Campeonato Paulista. E a pressão no Nelsinho continuava porque o Evair continuava fora. O Jorginho, o Andrei e o Ivan raparam fora. O Palmeiras já negociou, ó, com esse não tem jeito. E o Evair? Não, o Evair a gente vai guardar porque uma hora o Nelsinho vai cair e o Evair vai voltar. A diretoria teve essa visão. Tudo bem, não vai jogar? Tá bom, não vou interferir no seu trabalho, mas não vou mandar ele embora. E segurou o Evair. Veio o jogo da volta com o Sampaio Corrêa, 4-0 no Palestra, fácil, né? Sampaio Corrêa, um goleiro chamado Juca Baleia, foi muito divertido, foi muito folclórico, um episódio realmente muito folclórico e muito marcante para quem viveu aquela época, né? E nada do Evair jogar. O Palmeiras ganha do Santos, empata com o Juventus. Empata com o Juventus no Canindé. Eu fui nesse jogo. O Palmeiras não podia perder um ponto, que a pressão no Nelsinho era por causa do Evair. Como é que você não põe o Evair, cara? Você tá louco? Você tá muito louco, né? Eu lembro que no segundo jogo do campeonato, entre os dois jogos da Copa do Brasil, teve um jogo em Santo André, no Bruno José Daniel, contra o Santo André. Aliás, a gente vai jogar com o Santo André quarta-feira, só não sabemos onde. Eu lembro que eu fui e lotou. Não tinha ingresso mais para vender. Cheguei muito em cima da hora, achei que ia dar, não deu. E aí eu tive que subir num barranco para tentar ver um pedaço do campo ali e tentar assistir o jogo. E foi 0-0, foi horroroso o jogo. Mais horroroso ainda, porque eu só via um terço do campo. E o que ficou muito claro foi a torcida azucrinando o Nelsinho, cara. E aí, então, aí teve a vitória sobre o Santos, mas aí empata com o Juventus no Canindé e perde da Portuguesa também no Canindé. E aí tem o clássico contra o São Paulo, no Morumbi. E aí o Palmeiras perde do São Paulo no Morumbi de 1-0. 1-0 do São Paulo no Morumbi. Resultado normal. Mas a pressão estava demais e aí a torcida começa a cantar: fora Nelsinho, pelo amor de Deus. Fora Nelsinho, pelo amor de Deus. E a diretoria segurando o Nelsinho. Jogo em Bragança. Linguiçada no Palmeiras, 1-0 pro Bragantino. Fora Nelsinho, pelo amor de Deus. Jogo no Palestra contra o Noroeste, 0-0. Sei que a gente saiu do estádio, assim, foi exatamente o que aconteceu. Andando ali pela Turiaçu, algum gaiato gritou: olha o Nelsinho saindo ali naquele carro! Mas foi todo mundo cercar o carro, inclusive esse bobão aqui. É porque eu tinha 21 anos. Filha puta, sai do Palmeiras! Começaram a chacoalhar o carro. Aí eu tentei entrar no meio para chacoalhar o carro mesmo. Provavelmente o Nelsinho não estava dentro daquele carro. Alguém gritou e colou. Mas, ó, chacoalhado ou não, o Nelsinho caiu. Depois do jogo do Noroeste, não tinha como, né? Vamos lá.
era uma sequência de 5 jogos com 3 derrotas e 2 empates. Não tinha como segurar. Aí o Nelsinho caiu. Hoje eu dou risada, né? Coitado do Nelsinho. E o Palmeiras contrata então o Otacílio Chapinha, Otacílio Gonçalves, né? Conhecido como Chapinha. Que a primeira coisa que ele faz, é claro, é reintegrar o Evair. E aí as coisas tendiam a voltar ao normal. Para ajudar o Chapinha nesta missão, a Parmalat traz 2 reforços, num nível um pouco acima daquele primeiro pacote. Então traz do Paraná Clube o Maurílio, que era o grande destaque do Campeonato Paranaense. E vamos lembrar que na década de 90 o Paraná Clube era o bicho papão. Coritiba e Atlético Paranaense eram coadjuvantes. O Paraná Clube ganhava o campeonato de ponta a ponta. E o Palmeiras foi buscar o Maurílio ali no Paraná Clube. Acho que o próprio Otacílio veio do Paraná Clube, né? Se não estou enganado. E traz, além do Maurílio, traz outro paranaense. Só que é um paranaense que estava jogando em outro clube, que era o Cuca. O Cuca que tinha tido o maior destaque na carreira é no Grêmio. Onde estava o Cuca quando o Palmeiras foi buscá-lo? Eu não me lembro. Fiquei até curioso agora. Eu não lembro de onde o Palmeiras foi buscar o Cuca, mas eu vou descobrir agora, fazendo uma pesquisinha rápida aqui. Ele estava no Internacional. Curioso, né? Ele tinha a carreira do Cuca. Ele começa no Santa Cruz do Rio Grande do Sul, depois vai para o Juventude, depois vai para o Grêmio, onde aí sim ele aparece. Aí ele tem uma temporada na Espanha, no Valladolid, volta para o Grêmio, e aí do Grêmio ele vai para o Inter. Eu não lembrava disso. Aí o Palmeiras busca ele no Inter. Muito bem. E aí o time incorporou. O time incorpora. O Otacílio demora um pouquinho para pegar a mão. Então vamos lá. Das primeiras partidas do Otacílio, são 7 partidas. Só ganha 6, né? Contando que uma é da Copa do Brasil. Das 6 partidas pelo Brasileiro, 1 vitória, 4 empates e 1 derrota. Derrota fora pro Botinha. O Botinha estava na primeira divisão do Brasileiro. Não, nós estamos falando de Paulista. Não é do Brasileiro, pro Botinha, isso. Porque eu vi Inter aqui, eu me confundi. O Palmeiras ganha da Inter de Limeira e empata um monte de jogo. Empata com o Guarani, empata com o Corinthians, empata com o Ituano, perde do Botinha, empata com o Remo lá em Remo pela Copa do Brasil e empata com o Juventus. Fora Parmalat é ilusão. Tananana, de repente encaixou. O time dá o encaixe com o Maurílio e com o Cuca. O Evair já pegou o ritmo de jogo de novo. O Palmeiras enfia 5-1 no Remo. Ah, grande porcaria, 5-1 no Remo. Mas foi importante para dar confiança. Na sequência, um empatezinho com a Inter de Limeira e aí começa. O Palmeiras ganha da Portuguesa, ganha do Ituano, perde do Guarani, mas é um jogaço, é um 3-2 lá no Brinco, que o Edilson acabou com o jogo. Edilson, estava no Guarani, devia ter 21 anos na época. Mas como foi jogaço, ninguém ligou. E aí o Palmeiras começa a realmente engatar uma sequência matadora.